Bom dia, 201. Tudo certinho com vocês? Podemos começar as nossas aulinhas de hoje? Então, hoje, dia 20 de outubro, hoje é terça-feira, tá? E hoje nós vamos usar o nosso livro de ciências. Então, ó, livrinho de ciências, o último capítulo para o nosso teste. Vamos abrir na página 145. Então, abram o livro de ciências na página 145, que nós vamos dar continuidade a esse capítulo, né? Essa unidade do livro, onde nós falamos sobre higiene e saúde, né? A nossa alimentação saudável, o que a gente precisa comer, o que é importante para a nossa saúde. De onde vêm os alimentos? Os alimentos, eles vêm de origem animal, vegetal ou mineral, certo? Alguns que são industrializados, que passam por um processo até chegar à nossa casa. Falamos também sobre o nosso corpo, né? Quais são as partes do nosso corpo? Qual a importância dele na nossa vida? E hoje vamos falar sobre os nossos sentidos. Tudo que nós percebemos no ambiente, nós percebemos através dos nossos sentidos, tá? Então a tia vai ler com vocês e aí eu vou explicando, ok? Certinho? Então, marca texto na mão, se precisar, vai utilizar. Acompanhando a leitura com a tia, para não se perder e aí ficar, onde a tia tá? Eu não sei. Vai com o dedinho ou com o próprio marca-texto mesmo fechadinho, vai marcando, para você poder acompanhar a leitura com a tia, tá certo? Do mesmo jeito que a gente fazia na escola, tá? Então, vamos lá. Bom, por meio do corpo, percebemos tudo o que acontece ao nosso redor. Visão, audição, tato, olfato e gustação são os 5 sentidos que nos permitem perceber o mundo e tudo o que existe nele, tá? Então, nós temos 5 sentidos, tá? 5 sentidos. Visão, nós enxergamos, né? Nós temos visão através dos nossos olhos. Audição, que são os nossos ouvidos. Olfato, é o cheiro das coisas, né? Gustação ou paladar, pode ter esses dois nomes, gustação ou paladar. É através da nossa língua que nós sentimos os gostos. E por último, o tato, que é a nossa pele, ó, é a sensibilidade que nós temos na nossa pele que faz com que a gente sinta, né? Sinta o frio, o quente, o áspero, o liso, certo? Muito bem. Então agora nós vamos ler aonde tem as crianças, né? Mostrando esses sentidos, como eles funcionam. Então vamos lá. Agora nós vamos passar o marca-texto, tá? Em todos eles. Então, a visão nos permite ver as pessoas, os objetos e o ambiente. Então, marca texto. A visão, que é o sentido, né? É um dos sentidos que nós temos, que o responsável por elas são os nossos olhos, tá? Nós conseguimos ver as coisas, tá bom? Muito bem, vai passando marca-texto. O próximo, com o tato, podemos saber se algo é macio, duro, pontudo, frio e quente. Então, por exemplo, eu vou usar o meu tato. Eu peguei uma lixa. Se eu passar o meu dedinho aqui, ó, na lixa, eu vou saber que uma lixa, ela é o quê? Áspera, certo? Ela é áspera. Se eu pegar um pedacinho de algodão, através do meu tato, eu consigo sentir que esse algodão é o quê?
macio, certo? Muito bem. O olfato nos faz sentir os bons e os maus cheiros, né? E o órgão responsável é o nosso nariz, que nós sentimos o cheiro. Então, se eu pego um perfume, por exemplo, e aí eu borrifo aqui, ó, um pouquinho do perfume no meu braço, ó, tá? No meu punho, aí eu vou sentir o cheiro gostoso do perfume, né? Tem os cheiros ruins quando a gente passa em algum lugar, quando tem muito lixo, coisa estragada e você sente o cheiro ruim. Ou quando alguém dá um punzinho, também fica um cheiro ruim, não é? Então, é o nosso olfato. Depois nós temos a audição. Com a audição, podemos ouvir as músicas, as conversas e os outros sons, certo? Então, os nossos ouvidos, o órgão responsável pela audição. Aí eu tenho a gustação. Gustação ou paladar. Nos permite saborear os alimentos, né? É pela gustação, pelo paladar, através da nossa língua que nós sentimos o gosto doce, salgado, amargo, azedo, não é? Muito bem. Bom, com os seus colegas, observe o local onde vocês estão neste momento e conversem. Os colegas, né? Cada um está na sua casa. Mas vocês podem fazer também. Então, olha só. Vai escrever aí, ó. O que cada um nesse momento na sua casa, o que você está vendo que mais chama a sua atenção na sua casa. E vai escrever. Não é para escrever agora. Os deveres vocês vão fazer depois. Primeiro a tia vai explicar todo o conteúdo e aí depois vocês vão fazer os deveres. Quais são os sons que vocês estão ouvindo? Vai escrever. Estão sentindo algum cheiro nesse momento? Vai escrever. Tapem as orelhas com as mãos. O que aconteceu? Vai escrever o que aconteceu. Tá certo? Então vamos lá. Próxima folhinha com a explicação, página 146, tá? Bom, na página 146, continuem com marca-texto, se precisar, nós vamos utilizar. Os órgãos dos sentidos são os responsáveis por captar os estímulos do ambiente e os enviar para o cérebro, que recebe essas informações e reconhece o que sentimos no corpo. Então, como funciona? São os sentidos, os órgãos dos sentidos. Quais são os órgãos dos sentidos? Os olhos, o nariz, a língua, os ouvidos e as mãos, né? A pele, tá? A pele, tá certo? Muito bem. Então, esses órgãos que são os responsáveis, eles é que vão captar essa sensação, vão passar para o nosso cérebro e aí o nosso cérebro recebe essas informações e aí reconhece se nós estamos sentindo frio ou calor, se o alimento é doce ou salgado, né? As cores, os sons, o cheiro bom e o cheiro ruim, tá certo? Então, vamos passar o marca-texto aí porque é importante, ó. Primeiro parágrafo todo. Os órgãos dos sentidos são os responsáveis por captar os estímulos do ambiente e os enviar para o cérebro, que recebe essas informações e reconhece o que sentimos no corpo, tá? Muito bem. Às vezes, alguns dos órgãos dos sentidos possuem uma deficiência que impede ou dificulta a captação dos estímulos do ambiente. Quando isso acontece, é possível perceber o que está à volta com o auxílio de equipamentos ou usando os outros sentidos. Então, nós vamos falar aí quando uma pessoa ela tem uma deficiência.
né? Existem pessoas que são cegas, existem pessoas que são surdas e mudas, né? Surdo-mudo. E aí elas utilizam de outros estímulos que são bem mais apurados para que elas consigam receber e reconhecer essas coisas, tá? Então a tia vai ler aqui para você. Observe. Primeiro eu tenho um menino, ó. Braille é um sistema que utiliza pontos em relevo. São pontinhos altos, assim, quando você passa o dedinho, você sente os pontinhos. Esse é o método Braille. Serve para pessoas cegas, para elas conseguirem ler, serem alfabetizadas, poderem estudar, ler as coisas nas ruas, certo? Então, olha lá, é o método Braille, que são pontos em relevo, para que pessoas com deficiência visual leiam usando o... Qual é esse sentido da pele? O tato. Então, nesse caso aqui, quando você lê, o tato é um dos sentidos que vai ficar muito apurado, né? Porque ela vai utilizar o tato para fazer a leitura, porque ela não tem a visão, certo? Muito bem. Aí, as pessoas com deficiência visual, elas também costumam utilizar uma bengala, ó. A pessoa percebe o ambiente com auxílio do toque da bengala e dos sons, né? Então, ela vai batendo com a bengala, ela sabe onde tem o degrau, onde tem alguma coisa na frente, se ela pode atravessar, entendeu? Os sons. Existem alguns lugares que, por exemplo, quando as pessoas vão atravessar as ruas, emite um som, justamente para as pessoas cegas, porque ela vai saber que com aquele som ela pode atravessar. Com outro tipo de som, ela tem que parar e esperar, certo? Bom, então vamos lá. E também tem o auxílio de cão-guia. O cão-guia, ele também é treinado, né, para ajudar essas pessoas. Então, aí tem uma moça com a bengala e com o cão-guia, para ela se locomover sozinha. Aí também nós temos pessoas com deficiência auditiva podem se comunicar por meio de libras, a língua dos sinais brasileiro e a leitura labial. Então, a pessoa é surda, né? Ela não escuta. Então, ela vai entender você através desses sinais que vocês aprendem, e elas também, ou através da leitura labial. Quando você fala com a pessoa ela observa o movimento da sua boca. E aí ela consegue fazer essa leitura labial e saber exatamente o que você está falando, tá? Então, no caso dela, por exemplo, ela vai usar muito a visão para ela poder ouvir, tá certo? Muito bem. Bom, agora nós vamos para a folhinha do exercício, que é a página 147. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, isso. Então, olha só. A página 147, vocês vão fazer e depois a tia vai colocar o gabarito. E aí é muito fácil. Complete as frases com as palavras do quadro. Nós temos orelha, pele. Pele não é só a pele da mão. A pele, nossa pele, do nosso corpo, tá? Nariz, nossa língua e os nossos olhos. E aí vocês vão completar. Com as, pontinho, pontinho. Paulo escutou um barulho que vinha da casa ao lado. A gente escuta através das orelhas, tá? E aí vocês vão completar. Número 2, sentir cheiros pode ser muito importante para a nossa segurança. Que cheiro você acha que podem nos alertar sobre perigos? Quais são os cheiros que a gente sente e fala assim, nossa, o gás está ligado. Nossa, é cheiro de fumaça, pode ser incêndio. Então, vocês vão escrever aí, tá? Número 3, imagine que você colocou um alimento na boca e percebeu que está estragado. O que você faz? Resposta pessoal. Você usou algum sentido para descobrir que o alimento estava estragado? Qual foi esse sentido ou quais foram esses sentidos? E aí vocês vão escrever, tá certo? Mas é depois, tá? Então espera um pouquinho aí.
Na página 148 e 149, tem duas atividades, né, que vocês podem fazer se quiserem, tá? Ouvindo as batidas do coração, onde vocês vão montar um estetoscópio, que é aquele aparelhinho que o médico pediatra usa para escutar, né? Na frente, escutar atrás. E vocês podem fazer se quiserem. E o movimento e mágica, né? Ilusão de ótica. Sabe quando tem um jogo de futebol? Que você olha para o campo e aí você vê aqueles desenhos no campo, assim, nas laterais do campo, você fala, nossa, que desenhos grandes, não sei o quê. Parece exatamente que são placas, né? Mas não são. É uma ilusão de ótica. É uma posição que eles colocam ali que parece que são placas, mas na verdade não é. É exatamente ilusão de ótica. E aí tem uma atividade também que, se vocês quiserem, vocês podem fazer. Quem quiser fazer e conseguir fazer, tira uma foto e aí manda para a tia Cláudia, que aí depois eu monto um videozinho também para colocar na plataforma para vocês. Não é obrigatório, é quem quiser, tá? Mas a tia vai fazer. Se vier uma criança, a tia vai colocar a criança lá, tá bom? Isso. E na página 150 e na página 151, nós vamos ler Convivendo com pessoas com deficiência, tá? Então aí, na verdade eu não vou ler com vocês, vocês vão ler sozinhos. É uma historinha de um trecho do livro de uma menina e um menino, certo? Então, são pessoas com deficiência. E vocês vão ver o que aconteceu nessa história aqui. O que será que aconteceu nessa história? Zequeie e os olhos da noite. Então, vocês vão ler, tá? E na folhinha seguinte, que tá pedindo para a turma deverá se organizar e trazer de casa alguns itens para a realização da atividade. Bom, isso daí é uma atividade bem legal também, que na escola a tia faz isso. A tia pega alguns objetos, né, na escola, venda os olhos de cada criança e aí, em dupla, uma criança vai dando para outra criança o objeto, né, que pode ser, um objeto pequeno, um objeto grande, pode ser um objeto de papel, pode ser tesoura, pode ser um algodão, pode ser uma lixa, né? Pode ser um perfume para a pessoa sentir o cheiro, ou uma fruta para ela identificar qual é a fruta. E aí ela vai estar usando os sentidos. Fazer um som, ela de olhos vendados, e você fazer um som qualquer. Ela vai ter que dizer batendo palma, ou então espirrando, tá? E aí você está apurando os seus sentidos, porque você não está vendo, né? Você está com a sua visão exatamente como é a historinha aqui, ó. Que a menina não vê. E mesmo assim, ela tenta ficar incluída, ela tenta a inclusão dela naquele grupo ali, tá certo? Aí tem aqui o passo a passo para vocês fazerem, né? E vocês podem fazer em casa, né? Pede para a pessoa que estiver aí com vocês, vendo os olhos, é uma brincadeira até legal e divertida, tá certo? Então, meus lindos, terminamos o nosso conteúdo para o nosso teste, que vai ser semana que vem. Ficou para vocês fazerem a página 147, que eu vou colocar o gabarito para vocês. E a página 145, se vocês puderem postar também, eu agradeço, para a tia Cláudia poder ver aí o que vocês estavam ouvindo no momento, o que estava chamando mais a atenção de vocês, se tinha algum som, tá? Aí vocês coloquem também para a tia Cláudia ver, tá certo? Ok? Então, somente a página 145 que vocês podem postar, só esse pedacinho aí de baixo. A página 147, a tia vai colocar o gabarito, então não precisa postar. E se alguma criança conseguir fazer uma dessas atividades, pode mandar para a tia também, tá?
Se quiser fazer atividade da venda nos olhos e fazer um videozinho também, de vocês acertando ou não, né, o que a pessoa colocar aí para vocês, também pode mandar para a tia. Que aí eu preparo um vídeo sobre os sentidos da 201. Aí vai ficar bem divertido. Tá certo? Tudo bem, então? Terminamos aqui. Daqui a pouco a tia Cláudia volta com a nossa próxima aulinha. Tá certo? Beijo, meus amores.